Como é que eu faço isso para tirar daqui? Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henri Von Buren e eu queria falar um pouquinho de mim. Então, eu escolhi para abrir os trabalhos dessa masterclass de engenharia de residência um pouco da minha história. Não vou me alongar muito, são 8h03, eu estou começando. Então, vamos lá. No centro, vocês estão vendo aí, gente? Positivo, Rita. Tudo certinho na sua E apresentação aí, aí. tudo certinho. Pode Beleza, continuar. gente. É porque preciso que vocês bloqueiem o microfone, mas qualquer coisa eu estou aí. Vamos lá. Viviane é minha esposa, eu sou casado há 25 anos com ela. É, do lado dela está meu filho Micael, de 12 anos, e a minha filha Chloé, maravilhosa e linda, de 9 anos. E embaixo tem dois garotões que moram na Suíça hoje, se formaram em economia. O mais velho é o Michel, tem 27, e o segundo, o caçula do primeiro casamento, é o Patrick, que tem 25. Então, sou um cara muito feliz, suíço de nascimento, por isso eu botei a bandeira da Suíça. E hoje eu trabalho na Andrade Gutierrez, eu sou o gerente do maior projeto da América Latina, é uma termoelétrica. E aí vocês veem a foto aí à esquerda, eu fazendo o DDS geral junto com os amigos para todos os trabalhadores. À direita, nessa minha apresentação, está toda a equipe de trabalho que trabalhou comigo em 2005 no COC, em 2007 em Seropédica, perdão, em Cubatão, em 2010, em 2013, eu estou aqui de 13 para 15, foi Seropédica, e aqui embaixo eu tenho o pessoal que trabalha hoje comigo na Andrade Gutierrez. Tem outras equipes e não dá para mostrar para todo mundo. E eu compartilho também uma foto dessa semana, o pessoal com a roupa nova, você pode perceber aí, laranjinha, roupa nova, é o pessoal que está se juntando a Andrade Gutierrez para fazer o trabalho com a gente, e aí a gente para conversar com eles. Então, falamos no DDS para a multidão e falamos também quando é importante para o trabalhador diretamente. Deixa eu avançar aqui. Por favor, bloqueie o microfone, quem tiver com o microfone aberto, por gentileza. E aí, eu queria compartilhar com vocês um pouco, para vocês saberem por que que o Henri vai falar sobre engenharia de residência, que troço é esse. Então, eu queria compartilhar um pouquinho formação e ensino. À esquerda é o fruto desse trabalho todo que eu fiz esses anos de comprar, de pesquisar. Então, tem muita grana envolvida nisso e chegou a hora de eu devolver. No meio tem os diplomas. Eu sou mestre em engenharia ambiental. Eu trabalhei também uma especialização em segurança do trabalho, uma especialização em qualidade. Lá embaixo, o MBA em gerenciamento de projetos. Eu honrei aqui o Fábio Arruda, que tem feito um trabalho maravilhoso, estou honrando ele aqui. Tem professores, inclusive, aqui, que são professores lá do Instituto Rui Barbosa. Acabei de concluir também, junto com o Tomás, que está aí no grupo também, um MBA em Engenharia, Gestão e Fatores Humanos. Sou coautor de 2 livros do Compêndio de Lições Aprendidas em SST, primeiro volume e segundo volume, e já, com fruto do MBA, já tem um artigo para ser publicado no quarto volume. E aí eu estou mostrando também que uma faceta minha de dar aula, eu fui convidado pelo Diego Prata, dei aula aqui em Campos, sobre engenharia de residência também. Aí, para quem conhece, eu estou apresentando o Rasmussen para o pessoal. E eu estou me lançando aí, fazendo lives, sendo convidado e convidando os amigos. Isso aí é uma coisa que está vindo agora esse ano forte de 2024. Por onde eu andei, pessoal? Lá na esquerda, eu comecei no refino, craqueamento catalítico, foi a minha primeira obra, na 1250, 4.000 pessoas numa parada. Depois você anda para o lado, é a P48. Depois você anda para a esquerda, para baixo, é Cubatão, a minha primeira termoelétrica. Depois você anda lá para a direita, você vai ver lá o Comperge, onde eu participei também lá na montagem eletromecânica da primeira unidade da destilação atmosférica a vácuo. Depois eu trabalhei no COC, que é a foto à direita, a destilação está embaixo. A grande foto à direita, junto com os Maracanãs, é o COC da Reduc. E depois você vê uma plataforma com água mais limpa, recentemente no Jurong,
participei da P68, então P48 no início da carreira, P68 recentemente, e à direita eu estou mostrando para vocês GNA 1, e eu estou atualmente construindo, ajudando o pessoal em GNA 2. Tudo bem até agora, rapaziada? Então vamos lá. Engenharia de resiliência, resiliência organizacional e industrial face aos riscos. Eu comunico aos amigos aí que eu fui escolhido, fui selecionado para participar do programa do CTEG do ITA para fazer meu doutorado lá. Então, além de mestre, o Henri, chegando aos 60 anos, arrumou sarna para se coçar. Então, essa árvore retrata um pouco o que que é isso, né? É, saber que vai vir coisa braba por aí, vai vir coisa puxada, mas a gente tem que ser resiliente. Primeiro slide, eu estou compartilhando aqui, você vai ver em todos os slides as fontes do que eu estou falando, de onde eu estou tirando isso, tá? Eu botei a fonte, né? O Woods e o John Rittrell, em 2007, fizeram uma analogia a partir da definição da física, né? O que é física? O que é resiliência na física, né? A capacidade que um corpo tem de readquirir integralmente suas propriedades anteriores. Lembra do elástico, né? Depois que um agente externo cessa a sua ação sobre ele, ação essa que modificava, suprimia ou acrescentava alguma propriedade. Então, tem uma definição física, que eu dei o exemplo do elástico, mas tem outras analogias que a gente pode fazer. Eu sou engenheiro civil, então o concreto armado, a gente sabe que ele tem uma faixa que a gente chama de escoamento, né? E a partir dele ele muda do regime elástico para o plástico. Então esse gráfico ele mostra exatamente isso, que na primeira parte do gráfico à esquerda, você aplica uma tensão, né? Uma tensão e você tem uma deformação, né? Uma demanda imposta pelo evento, uma variação no ambiente. Então, você aplicou essa tensão, ela é linear, né? E vai muito bem, né? A gente estava discutindo hoje no grupo, né? Safety 1, Safety 2, então tá aí, ó, linear. Mas isso aí resume tudo? Não, você pode ainda, aproveitando a plasticidade, você pode ganhar uma região extra, além da região uniforme, onde você consegue fazer essas adaptações. E vai chegar até um máximo. E a partir desse momento, se você não reestrutura o teu sistema, ele vai se encaminhar até um ponto de ruptura. E eu quero começar a nossa discussão de resiliência com metade da história, porque a outra metade vem ao final da nossa apresentação. E a pergunta que a gente joga assim, pá, qual é a pergunta? Por que que a gente vai olhar somente para a falha? Porque eu fui treinado como engenheiro de segurança, a taxa de frequência, a taxa de gravidade. Então a minha história foi sempre, poxa, procura onde deu errado e vai lá tentar arrumar. Então a gente define lá, nessa visão, né, que é o que eu chamo a visão tradicional, visão clássica, é a segurança como um número reduzido de eventos adversos. Então você vai focar no que vai mal. Você vai ficar procurando falha e defeito e você vai tentar eliminar causas, né? A famosa causa raiz, que né, o pessoal acha que é uma causa, né? E tentar melhorar as barreiras. Então, nesse caso, segurança e a essência do negócio, elas estão competindo por recursos, que a produção puxa para um lado, a segurança quer puxar pelo outro. E, infelizmente, essa maneira que a gente foi ensinado, e hoje, quando a gente vem falar de nova visão, a gente está tentando ampliar o nosso leque, é dizer o seguinte, que esse aprendizado somente usava uma fração dos dados disponíveis. Então, aqui, lá em cima, você vê, olha, teve uma falha em 10 mil eventos. Oxe, o tal do ser humano, erro humano, hoje foi um tema da discussão no grupo muito grande. A gente vem falar de erro humano, tá legal. Mas quem é que é responsável pelos 9.999 eventos que não deram errado? Ih, cara, é o mesmo ser humano. Nós temos algumas questões críticas para falar sobre a gestão de SMS. Então, a primeira é uma pergunta, né, que eu jogo aqui para o grupo e depois a gente conversa. A ausência de eventos do tipo, sei lá, X, trabalho, o cara caiu em altura, o cara teve um acidente de espaço confinado, o cara teve qualquer outra coisa que seja, ela prova que a gestão da tua segurança é suficientemente boa, né? E aí eu coloco assim, segurança deficiente a muitos eventos indesejados.
é o verdadeiro da lógica, né? O SMS, no caso eficiente, seria aquele que não tem nenhum evento indesejado. É a falsidade da proposta. Então, a gente está falando de segurança como uma negação de ocorrência. É difícil de você entender segurança a partir de um negócio que não acontece, né? Qual é o horizonte temporal da gestão de segurança que a gente está falando? Quanto a gente planejou? 3 meses, um ano, 5 anos, 10 anos, sei lá, né? Que tipo de efeito adverso a gente tem que procurar? Ele é imediato? Ele está atrasado? Ele é transitório, pisca-pisca, vem e vai embora? Ou ele é persistente? E quão bem podemos prever e medir os efeitos das intervenções? Como é que a gente pode calcular esse custo e benefício? São questões que hoje, quando a gente olha para o modelo tradicional, a gente tem muita dificuldade de se encaixar nele. Eu estou recuperando aqui, isso aqui é um trabalho do Haley Hovden, de 1998, e eu coloquei em pequenininho, está escrito ali, adaptado de uma apresentação que o Ron Nagel fez. O Gary Wang introduziu a era da complexidade cognitiva, mas basicamente significa dizer que estamos divididos em eras, passamos por várias eras. A era da tecnologia, onde está lá escrito segurança um, olhar para o que dá errado, o humano é visto como inferior. E está aqui, análise de causa raiz, root cause analysis, desde o Minuteman, estamos lá em 1950, estamos trabalhando nisso, mas isso veio com a gente. Quando acontece lá o Three Mile Island, como estava falando outro dia o Gilval, muito, muito bem falado sobre a resenha do livro, a gente começa a colocar a era dos fatores humanos, porque, poxa, o ser humano e a tecnologia, o ser humano tem que ser um risco contido, né? Então a gente começa a falar em regras, e aí eu botei o famigerado, que para mim, desculpa os adeptos do behavior, da comportamental. Cara, isso é um negócio do século passado, teve o seu momento, mas a gente já descobriu que isso não levou a vitórias. É o BBS, Behavior Based Safety. Depois, nós temos as famosas ocorrências de Chernobyl, temos a Challenger, temos a Columbia, e entramos numa era de gerenciamento de segurança, e começa-se já a plantar as sementes do Safety 2 lá nos trabalhos do James Reason, né, da segurança organizacional. Por isso que a gente fala que é uma época do gerenciamento de segurança, né? Olhar para o que dá certo, assim, a ideia da segurança ela começa a nascer lá. Mas os humanos ali são os heróis, né? Se ajustando. E está muito claro para todo mundo que essa palavra inglesa é muito difícil de traduzir. O trade-off, né? É você balancear, você negociar. Eu coloquei um exemplo, que é segurança versus produtividade, mas você pode imaginar vários outros, né? É um balanço que você tem que fazer. E chegamos, enfim, à direita, a partir dos anos 2000, o que o Gary Wang chamou era da complexidade cognitiva, e aí ele tece realmente o fundamento nosso da resiliência, né? Como uma propriedade emergente à segurança vista de um sistema adaptativo complexo. Hoje eu estou trabalhando numa planta industrial, é um sistema sociotécnico complexo, tem máquina, equipamento e tem gente. Então, o humano é percebido como contador de histórias. Se eu quiser tirar proveito disso, eu tenho que me aproximar dele, tenho que perguntar para ele, tenho que sentir ele. Não dá mais para ficar na minha sala fazendo procedimento, né? E aí eu coloquei em homenagem ao Gilval lá embaixo, Princípios Hop, que ele é o papa aqui no Brasil, ele, o Hugo, tem gente muito boa que escreveu o livro aí da Nova Visão, e coloquei que tem uma diferença entre resiliente e robusto, né? Quais são as maneiras que a gente tem de compreender os acidentes? O Ronagel cunhou a palavra credo de causalidade, porque você tem o efeito dominó, que são modelos lineares, simples, causas independentes, que buscam falhas e mau funcionamento, eles são sequenciais, por isso que mostra o dominó caindo. Isso veio, que nem a gente falou, até 1979. A partir do incidente de Three Mile Island, como a gente falou, o James Reason entra, e aí o Alexandre Roque também está presente hoje. Ele falou muita coisa boa sobre o método do queijo suíço. Eu que estou suíço, estou honrado, não pelo método, mas porque o queijo suíço é realmente maravilhoso, mas era um modelo também linear, era mais robusto. Originalmente, o Ronagel falava que era linear complexo. A gente adaptou hoje e a gente chama de linear robusto.
Mas ele já fala de causas interdependentes, né? Situações ativas e latentes no nosso sistema, e ele é classificado pelo Ron Nagel como um modelo epidemiológico, né? E, finalmente, a gente chegou nessa época da complexidade, onde os modelos são não lineares, onde a gente está falando de emergência, como a gente falou antes, e os acoplamentos são variáveis, não dá para reduzir tudo um elemento menor, não dá para desmontar o carro em peças menores, o negócio ficou muito complexo e as relações, elas são de acoplamento e elas variam. Então, à esquerda embaixo, você pode ver o primeiro sinal do Fran sendo desenhado. Que tipo de loucura é essa? Um monte de hexágono com coisas conectando. Então, quais são as suposições dos métodos de análise de segurança tradicionais? O sistema pode ser decomposto em elemento significativo, a probabilidade de falha dos elementos analisada e descrita individualmente. A ordem ou sequência dos eventos é predeterminada e fixa, e as combinações podem ser descritas como lineares. Essa é a parte tradicional. Eu vou fazer uma colocação aqui, porque mais à frente vocês vão ver duas palavras sendo abordadas, o que é tratável e o que é intratável. Então, a gente usa esses termos para caracterizar sistemas e organizações no que diz respeito à possibilidade de saber o que se passa dentro deles. É possível fornecer uma descrição ou especificação suficientemente clara do sistema e das suas funções, ele é tratável. Se não, ele é intratável. Então, tem quatro condições para ele ser tratável. Os princípios são conhecidos, a descrição não tem muitos detalhes, uma descrição pode ser feita de forma relativamente rápida e o sistema, em si, ele não muda enquanto a descrição está sendo feita. Você percebe que, por esse tipo de definição, nós temos extremamente poucos sistemas tratáveis. Eu citei, na apresentação, na parte seguinte, tem um livro muito bom do Ron Nagel, que ele cunha dois termos, teoria W e teoria Z. Então, ele entende, e eu botei safety one, já para esclarecer do que eu estou falando, né? Até se entendia que as coisas dão certo, por quê? O sistema é bem projetado, é bem mantido, os desenvolvedores podem prever e antecipar todas as contingências. Perceba que é difícil fazer isso, né? Os procedimentos são completos e corretos, as pessoas se comportam como se espera que elas se comportem, como elas foram ensinadas. Isso é um mundo muito utópico, né? Mas para essa visão tradicional, para essa perspectiva, o ser humano é um risco. E a variabilidade de desempenho do ser humano é uma ameaça. Então, o objetivo do projetista, do designer, né, é restringir a variabilidade para evitar resultados adversos, né? E aí, o objetivo da avaliação de risco é identificar de forma sistemática como podem ocorrer esses resultados adversos, isto é, os acidentes graves. Quais são as suposições comuns? Acidentes são devidos a falhas ou mau funcionamento de componentes ou mau funcionamento de equipamentos. Os riscos podem ser representados por combinações lineares ou cadeias de falha ou mau funcionamento. Então, é o clássico até hoje que a gente utiliza árvore de evento, árvore de falha. Então, a mesma coisa explicada, a gente pode observar aqui. Nós temos uma função e para a perspectiva da Safety One, o sucesso é não ter acidente. Então, eu crio um monte de barreira, regulamento, procedimento, padronização para evitar isso aqui. E isso envolve o indivíduo, a equipe e a organização. Eu deixei propositalmente em inglês o sharp end e o blunt end, porque para eu entrar na explicação do que é a ponta afiada, tal, então eu vou falar simplesmente sharp end é quem está na frente de trabalho. Blunt end é quem está lá comandando na sala do escritório, quem está lá na organização planejando. Então, o que que acontece? A gente quer, por essa perspectiva, a gente não percebe quando acontece, né, um desvio lento e uma transição abrupta, ela causa o mau funcionamento. Então, a gente quer evitar essa causa raiz, que essa causa raiz é a que enseja o acidente, o incidente, a tal da falha. Então, a segurança obtida pela restrição. A nossa segurança do tipo 1, segundo o Ron Nagel, teoria W, é segurança por restrição. E eu botei a fonte ali, 2010, é um livraço que ele tem. Então, como eu falei anteriormente, né,
o tratável e intratado, né? Expliquei o que eram os termos. Então você pode ver assim um sistema, por exemplo, poxa, é hiper complicado, né? Uma produção industrial padronizada dos automóveis, mas ela é simples de descrever e dá para ser bem compreendida. Então a gente, na visão do Ron Nagel que eu estou compartilhando com vocês, a gente entende que mesmo complicado é tratável. Mas, por outro lado, você vai lá num hospital, num atendimento, uma UTI, e você percebe que tem diversos agentes. Aquilo ali uma demanda que não é programada, que chega. Então, o pronto-socorro é completamente difícil de descrever e não é totalmente compreendido. Então, isso aí vai no setor intratável. Então, você percebe o tratável é, a- é compreensível, é fácil, né? Está lá embaixo. A descrição dele é uma descrição mais simples, a variabilidade, né? Essa taxa de mudança é baixa, então a gente trata como tratável. E o oposto, que nem a gente falou, então é difícil de compreender um pronto-socorro nessa interação. A descrição ela tem que ser mais elaborada, não dá mais para fazer uma descrição simples e tem muita variabilidade. Então, eu quero trazer para vocês uma das bases da engenharia de resiliência. A variabilidade de desempenho, ela é necessária, mas a gente tem um grande porém. A maioria dos sistemas sociotécnicos, eles são intratáveis. As condições são subespecificadas. Eu não tenho todas as informações. Os recursos, tempo, mão de obra, materiais, eles podem ser limitados ou até mesmo não estar disponíveis. E com essa informação, as pessoas, elas são obrigadas, sejam elas individualmente ou coletivamente, a ajustar o que elas fazem para corresponder às condições. Pelas mesmas razões, esses ajustes sempre vão ser aproximados, porque eu não tenho toda a informação. Então, a grande sacada do Ronagel, quando ele fala da variabilidade, é dizer o seguinte, que o ajuste ele é aproximado e é a razão pelo qual o trabalho diário é seguro e eficaz, mas o ajuste aproximado também é a razão pela qual, às vezes, as coisas dão errado. Então, o que separa o rostinho rindo do outro? É se o resultado foi aceitável ou se o resultado foi inaceitável. Mas, amigos, entendam que vai haver a variabilidade de desempenho e isso a gente não pode eliminar. Então, vamos lá. Diferentemente da teoria W, a teoria Z, segundo Ronagel, segurança pela gestão, né? E aí o desempenho diário, a variabilidade que está no centro da tela, ela é afetada por fator fisiológico, psicológico, fator social, fator organizacional, fator contextual, fator externo. Meus amigos dos fatores humanos vibram que o Ronagel demorou um bocado de tempo para falar isso aí. O pessoal da ergonomia já tinha enxergado isso, mas é fundamental a gente aprender com os outros. Então, o mesmo indivíduo, a mesma organização, estando ele na frente de batalha ou mais afastado, o que vai definir a situação é que um sucesso onde não ocorre acidente, a gente vai tentar amplificar esse tipo de desempenho diário que leva a isso. E um uma variabilidade que me leva a falhas, acidentes e incidentes, eu vou tentar amortecê-la. Então, ela é necessária para o funcionamento diário, a variabilidade, e as falhas não podem ser evitadas eliminando a variabilidade de desempenho, porque eu tenho que eliminar o ser humano, então bota tudo robô. E não se surpreenda que o robô, com essa IA que está vindo aí, daqui a pouco ele vai tomar a frente das coisas e a gente ainda não sabe o que isso vai vir. Segurança é alcançada através do gerenciamento de combinações indesejadas da variabilidade de desempenho, sem afetar adversamente o sucesso. Então, nós temos que gerenciar as combinações indesejadas da variabilidade. Eu começo aqui, estou chegando na metade do meu tempo, então eu vou dar uma acelerada, mas estou apresentando aqui a Bíblia da Engenharia de Resiliência, o livro de 2006, no qual já se lançavam definições, e a definição de 2009, que não é a última, e o bacana da engenharia de resiliência é que ela está em constante evolução. Então, a definição de 2009 dizia o seguinte: a resiliência é a capacidade intrínseca de um sistema de ajustar seu funcionamento
antes, durante ou após o surgimento de mudanças ou de perturbações, de modo que esse possa sustentar operações necessárias dentro de condições inesperadas e esperadas. Então, cara, na definição de resiliência, a gente entende que existe essa variabilidade. Quais são as premissas? Então, eu trouxe um outro livro que veio na sequência de 2008, falado assim, permaneça sensível à possibilidade de falha. É muito bonita, essa capa é muito bonita. As condições de desempenho são sempre subespecificadas. Seja porque eu escrevi e ele não entendeu, seja porque eu escrevi de uma maneira muito extensa e na prática ele não segue isso, seja porque nem toda a informação estava disponível e ele teve que decidir. Então, a condição de desempenho ela é subespecificada. O indivíduo vai ter que sempre se ajustar o seu desempenho para adequar a demanda e recurso que ele tem. Às vezes a gente propôs 15 pessoas e ele chega lá só tem 5 para fazer, porque os recursos e tempo são finitos. Os ajustamentos são sempre aproximados. Uma segunda premissa é um livro que vem na sequência, Preparação e Restauração, de 2009, Premissa para a Engenharia de Resiliência. Para sistemas tratáveis, muitos eventos adversos podem ser atribuídos a uma avaria ou mau funcionamento de componentes e funções normais do sistema. Para sistemas intratáveis, a maioria dos eventos adversos não pode. Então, esses eventos podem ser entendidos como resultado de combinações inesperadas de variabilidade de desempenho. Então, quando ocorre uma combinação inesperada de variabilidade, o sistema intratável ele sofre esse impacto. Na sequência, você percebe que o tipo de livro já mudou, já não é mais um livro falando de teoria, é falando de resiliência na prática, e um guidebook, né, um guia, é de 2011. E mais uma premissa: a gestão da segurança não pode se basear em retrospectiva. É o famoso hindsight, né? Que a gente fala, olhar, depois, obra de engenheiro pronto, ele já sabe a resposta, ele olha para trás, tem todas as informações. E não pode depender da tabulação de erros e do cálculo de probabilidade de falha. Peço só que bloqueie o microfone aí, por favor, quem está com o microfone aberto, por favor. A gestão de segurança tem que ser proativa e reativa. Não pode ser mais somente reativa. É o André Luiz que está com um aberto. Já bloqueei aqui. Já, já mutei. Então, proativo e reativo. A gente é muito reativo na segurança tipo 1 até hoje. A gente fala em proatividade, mas isso já está no core, na essência da engenharia de resiliência. Mais recentemente, o volume 2, Como se tornar resiliente, né? 2014, a segurança não pode ser isolada do processo principal do negócio, nem vice-versa. Isso é um grande mal que nós temos na segurança. A gente tem essa visão de silo, a gente tem essa visão de isso não é problema meu, isso é problema do planejamento, problema da produção negativo. Vice-versa, né? A gente tem que entender que segurança é um pré-requisito para a produtividade, e a produtividade é o pré-requisito da segurança. Ela é alcançada, a segurança, por melhoria, não por restrições. Então, pegando a mesma definição que eu já li, temos aqui a engenharia de resiliência visto como um vetor de inovações para o gerenciamento da segurança. Então, a gente vai abordar o que é potencial, o que é crítico, o que é real e o que é factual. O real, no sentido, a palavra em inglês, actual, é uma palavra que, quando a pessoa fala actually, na realidade não é atualmente, é na verdade, né? Então, é o mais próximo da realidade. Então, a gente traduz como real. Responder de maneira apropriada e efetiva às condições regulares, irregulares e excepcionais. Quando é crítico, a gente tem que monitorar o desenvolvimento a curto prazo, as ameaças. Quando a gente é um potencial que ainda não veio, a gente tem que tentar antecipar essas oportunidades e as ameaças de longo prazo. E para o que é factual, para os fatos, a gente tem que aprender com o que aconteceu com os eventos do passado, compreender corretamente o que ocorreu e por quê. Isso aí são as 4 capacidades, as habilidades, né, que um sistema tem que ter na resiliência. Então, eu detalhando essas qualidades, essas capacidades essenciais que o sistema tem que possuir, começando pela parte real, né? Responder de maneira
apropriada e efetiva às condições regulares e irregulares. Então, o que que a gente tem que fazer? Detectar o surgimento de uma mudança no cerne do sistema, reconhecer uma situação e tentar julgá-la para ver se ela é suficientemente importante para a gente tomar uma ação. Às vezes você não tem todos os recursos, o tempo é finito, você vai ter que priorizar. Então, saber quais ações disparar e em que momento. Tem momento que você acha que. Eu comento meus amigos que batem muita foto no campo, eles trazem o problema ficou lá no fundo, lá no campo, e o paparazzi veio com a fotografia. Adianta pouco, né? Então a gente tem que estar em medida de agir, tem que ter recursos e autorizações. A gente diferencia dois tipos de situação. No nível um, o agente ele tem essa capacidade de adaptar o procedimento de crise ao seu contexto, e no tipo 2 tem uma capacidade de questionar, isso aí é homenagem ao meu amigo Pimenta, questionar os determinismos culturais, normativos, procedimentos tecnológicos também, tecnologias e procedimentais, né? E conceber uma ação para diminuir o impacto da situação anormal. Isso requer uma maturidade e uma segurança psicológica que hoje, a segurança tipo 1 ela não permite isso, porque ela é muito voltada a você identificar quem errou e punir. E aí você não vai conseguir que o teu agente ele questione nesse nível. Então, vamos lá. Que tipo, na prática aqui, o que que eu tenho que fazer para ter uma resiliência, essa capacidade, né? Para qual evento? A gente vai falar o que, o quando e o como. Para qual evento existe uma resposta pronta? Como foi criada a lista dos eventos que a gente tem? As listas de eventos na minha obra são completamente diferentes dos contextos que vocês têm. Então, é individualizado. Quando e por que a gente revisa a lista? Quando a gente fala do quando, qual é o limite de resposta? Quando pode ser dada uma resposta? Quanto tempo pode ser sustentado? Então, são perguntas que a engenharia de resiliência traz. No como é como foi determinado o tipo de resposta? Quantos recursos são alocados para a prontidão da resposta? Quem trabalha com plano de emergência entende bem o que eu estou falando aqui. Como a prontidão é verificada ou mantida, né? O segundo passo é monitorar com flexibilidade o que está acontecendo, incluindo o próprio desempenho. Monitoramento permite a organização lidar com aquilo que é ou pode se tornar crítico no curto prazo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso de maneira a abstrair e entender. Eu tenho uma significância e uma facilidade de medição. Às vezes, você tem um lado ideal, que seria o que eu desejo monitorar, né? E muito fácil. Esse é o mundo ideal. Mas você tem, às vezes, cenários diferentes. Então, o que que é importante a gente entender? É que se a significância é alta, mas a facilidade é baixa, o assunto é relevante, mas dá para a gente ver se é rentável abordar esse assunto. E na outra ponta, se a facilidade de medição é alta, mas a significância é baixa, o assunto é comum e rentável. Mas será que ele é relevante? Isso é um critério que a gente tem que ter em mente. Terceiro ponto, antecipar as interrupções e pressões. Deixa eu ver se tem mais alguém com o microfone aberto para bloquear aqui. Participantes, só um instantinho, moçada. É o André Luiz de novo, mas a gente bloqueia aqui o mute. Vamos lá. Então, voltando ao que a gente estava falando, para antecipar as interrupções, as pressões, as consequências que vão vir mais adiante, né? Como é que a gente pode abordar esse tema? Tratando da capacidade de antecipar. Consequências inesperadas de uma mudança. Pode ter efeitos positivos, efeitos negativos ou efeitos perversos. Positivos, você pode ter uma descoberta inesperada, né? É, devido ao acaso e à inteligência, a palavra muito linda, serendipidade, ou do surgimento de uma vantagem inesperada. Eu louvo o Ron Nagel porque ele não eliminou a palavra sorte.
da argumentação dele. O pessoal, nossa, é muito reativo. Desculpa, amigos, às vezes a gente dá sorte. Então, isso é um efeito inesperado, né? E os negativos, eles ocorrem fora das consequências esperadas da decisão ou da nossa ação. Perversos, onde as consequências são contrárias aos nossos objetivos iniciais. Então, tá lá, eu tenho uma mudança, eu tenho consequências esperadas e inesperadas. Situações normais, beleza, a gente antecipa para validar. Consequências inesperadas, serendipidade e sorte. Eu antecipo para agarrar a oportunidade. E quando ela é inesperada, um quase acidente, um incidente, um acidente, ou até mesmo um desastre, a minha ideia é antecipar para prevenir. Então, o espectro da engenharia de resiliência, ele vai muito além somente da consequência inesperada. Essa capacidade da gente olhar para frente, capacidade do potencial, né? A gente tem três visões: uma visão mecanicista, uma visão probabilística e uma visão realista. Na visão mecanicista tradicional, o futuro é uma imagem, um espelho do que aconteceu no passado. A gente entende que é por repetição, extrapola. Só que, meus amigos, o sucesso nos trouxe até hoje não é garantia de sucesso futuro, não. A visão probabilística, isso nós engenheiros adorávamos, né? O futuro é descrito como uma recombinação de eventos e condições passadas. Então, o que aconteceu no passado, eu coloco probabilidade e tal, até o momento que o meu modelo falhou. Aí, meu modelo falhou, acontece um Fukushima. Eu tinha uma proteção para uma, sei lá, um maremoto centenário e veio um negócio muito maior e passou por cima. E a visão realista? O futuro não foi visto antes, é futuro, né, cara? Então, ele envolve uma combinação de variabilidade de desempenho conhecida, que geralmente é vista como irrelevante para a segurança. A gente tem esse problema hoje. O cara não aproveita essa variabilidade. Quarta capacidade essencial, aprender com a experiência. Isso, realmente, a segurança tipo 1 ela faz. Uma segurança concreta requer consideração de quais dados aprender, quando aprender e como a aprendizagem tem que se manifestar na organização em termos de mudança. A aprendizagem permite à organização lidar com o que é factual. Então, vamos dar uma olhada nisso? Ah, meu amigo Gilval, caramba, caí na pirâmide, né? Tá aí, acidente e incidente. Capota essa tua pirâmide para o lado e você olha lá. Frequência e similaridade. A aprendizagem tem que se centrar na frequência dos eventos e não na gravidade. Putz, e a gente só dá bola para a gravidade, né? Então tá aí, ó. Seleção das situações sendo objeto de investigações. Aquisição e organização dos conhecimentos. Difusão e operacionalização dos conhecimentos. Então, meus amigos, nós podemos, nessa capacidade de aprender com os fatos ocorridos, o factual, elencar algumas coisas para a gente refletir. Em que se baseia a aprendizagem? Sucessos, fracassos? Quando ocorre a aprendizagem, ela é contínua ou é orientada por eventos? Qual é a natureza da aprendizagem? Qualitativa, quantitativa? Qual é o alvo da aprendizagem? Só para os indivíduos, para a organização como um todo? Como os efeitos da aprendizagem são verificados e mantidos? Então, não é só procurar a causa raiz, ir lá e punir o cidadão, ir lá complicar, escrever mais um procedimento. Estão indo muito além, até na capacidade de aprender. Vocês se lembram que lá no início a gente estava falando, por que só olhar para a falha? A gente tinha falado da parte esquerda do gráfico. Agora vem a parte direita. A habilidade de suceder sob condições variáveis. O foco está no que é certo, que dá certo. Usa isso para compreender o desempenho cotidiano. É o Learning Teams que o meu amigo Gilval defende e é muito legal, tem coisa muito boa, né? O desempenho diário do cara, né? Para ele fazer melhor e para ele fazer seguro. Então a gente tem que ir lá buscar as informações. Se você ficar esperando acontecer um acidente, você vai ser surpreendido. Você não tem tempo de ver todos os acidentes acontecerem na tua obra. Não vai dar. Segurança é a essência do negócio, ajudam um ao outro. Isso é meu mantra. O Guilherme que está aí conectado, ele sabe disso. Eu estou aqui para ajudar. Aprendizado usa a maior parte dos dados disponíveis. Então a gente tem que ampliar o nosso leque.
E no que a gente tem que prestar atenção? O Ronagel publicou isso, vários autores já mudaram, todo mundo lembra da curva de Gauss, você olha o Seis Sigma, então coisas que dão errado estão lá em vermelho, estão lá marcadas, Safety One. Eu olho e subo para ver, são as grandes surpresas, né? Os eventos que a gente não tem exemplo, mas o desempenho diário, né? As coisas que dão certo ao escopo que vai para Safety Two. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar muita atenção no que não tem surpresa, porque o segredo está ali. Eu quero replicar aquilo que correu bem. Se eu só corrigir o que deu errado, eu estou perdendo 99% da minha capacidade de aprendizado. O que eu tenho que procurar e aprender? Na abordagem clássica de segurança, eu procurava pelo que dá errado. Na abordagem de engenharia de resiliência, eu procuro pelo que não deu certo. Eu reconstruo a sequência de falhas, a linha do tempo na abordagem clássica. Eu construo relatos de desempenho cotidiano bem-sucedidos com o trabalhador na engenharia de resiliência. Eu localizo o componente ou o subsistema que falhou na abordagem clássica, mas na resiliência eu procuro como a variabilidade de desempenho sozinha ou em combinação poderia levar à perda de controle. Então, eu estou falando de ir do negativo ao positivo. O resultado negativo é causado por falha e mau funcionamento. Do outro lado, todos os resultados. Essa que está a beleza da visão do Ron Nagel para a Safety 2. Todos os resultados, o positivo e o negativo, são devidos à variabilidade de desempenho. Se a gente olha à esquerda, número de a segurança entendido como um número reduzido de eventos adversos, então a solução é fácil, eliminar falhas e mau funcionamento tanto quanto possível. Se a segurança é entendida como a capacidade de responder quando algo falha, então basta melhorar a capacidade de resposta a eventos adversos. Mas se a segurança é entendida como a capacidade de ter sucesso sob diversas condições, a parada então é melhorar a resiliência. Então, quando a gente compara o que era tratável, né, e o que é intratável, pela segurança tradicional, Safety One, sistema é tratável e a condição de desempenho é completamente especificada. Pela engenharia de resiliência, o sistema é intratável e as condições são sempre subespecificadas. A maioria, se não todos os eventos adversos, podem ser atribuídos a uma avaria ou mau funcionamento. A resiliência entende que alguns eventos adversos podem ser atribuídos ao mau funcionamento de componentes, mas outros surgem de combinações inesperadas de variabilidade de desempenho diário. A visão clássica diz que a gestão eficaz de segurança pode se basear na tabulação de acidentes, cálculo das probabilidades de falhas, taxa de frequência, etc. A gestão eficaz da segurança consiste em lidar com a complexidade do presente e do futuro. Então, num lado, a tradicional fala em fazer uma reengenharia baseada em retrospectiva, olhando de onde eu estou para trás, e a engenharia de resiliência fala numa prontidão baseada na previsão. Então, a gente já discutiu segurança um quando nada dá errado. Então, a gente aumenta o esforço para diminuir a falha. Basicamente, é o gráfico, é o desenho à direita, né? Então, repete o que a gente falou antes, encontrar a causa do que está errado, root cause analysis, eliminar a causa, desativar as ligações de causa e efeito. Tá, isso tudo é safety one, segurança tipo um. Medir o resultado com menores quantidades de coisas que dão errado. Eu não tenho muita informação. A teoria Z, então, a gente revisando aquela teoria W, falando da segurança 2, quais são as coisas que dão certo, né? As coisas que dão certo porque as pessoas aprendem a identificar e superar falhas de design, falhas funcionais, elas ajustam seu desempenho para atender às demandas, elas interpretam e aplicam procedimentos para corresponder às condições, e elas podem detectar e corrigir quando as coisas estão erradas. Eu lembro, o Just in Time da Toyota já fazia isso, o trabalhador já parava ali, já corrigia. Então, a Safety 2, ela tem essa visão mais ampliada. E o sistema tecnológico ficou muito intratável. Então, o ser humano, ele é um ativo sem o qual o bom funcionamento desse sistema tecnológico moderno, ele simplesmente seria impossível. As suposições revisadas, então, são o seguinte: os acidentes são devido a combinações inesperadas de ações e não a falhas de ação. E aí tem o ETO, é um outro conceito, né,
do Ron Nagel, que eu não vou abordar hoje, mas é o trade-off que a gente falava antes, né? Você negociar se você vai mergulhar ou se você vai ser mais rasteiro. Então, é um conceito bem legal, é outra aula para isso. E os riscos podem ser representados por coincidências dinâmicas de variabilidade de desempenho. Ele cunha o ressonância funcional, que eu utilizo mais para frente no FRAM. Então, segurança 2, quando tudo dá certo, é a capacidade, botei em vermelhão para ninguém esquecer. Segurança é a capacidade de ter sucesso sob condições variadas, de modo que o número de resultados pretendidos e aceitáveis, o nosso trabalho diário, seja o mais alto possível. Resultados diferentes, resultados normais versus fracassos, não são categorias binárias distintas, mas são julgamentos de valor. Resultados inesperados não são necessariamente consequência de processos inesperados. Então, os indivíduos e as organizações têm que ajustar tudo o que fazem para corresponder às condições atuais. O desempenho diário tem que ser variável para que as coisas funcionem bem. Então, os ajustes de desempenho, resultados esperados, sucesso, resultados inesperados, falhas, e a gente tem que identificar nessa variabilidade o que que a gente vai atenuar e o que que a gente vai amplificar. Encerrando aqui, a engenharia de resiliência, as 4 capacidades estão aqui. Perceba que o gráfico não tem dizendo o que que é, mas se percebe que eu estou tentando aumentar. Então, eu tenho que atuar na capacidade de responder, monitorar, aprender e antecipar. Responder, eu tenho que saber o que fazer e ser capaz de fazer. Monitorar, eu tenho que saber o que procurar. Aprender, eu tenho que saber o que aconteceu e antecipar, saber o que esperar. O objetivo da Safety 2, da segurança tipo 2, é aumentar o número de coisas que dão certo, melhorando as capacidades de resposta, monitoramento, aprendizado, aprendizagem e antecipação. Eu não tenho que restringir. Para concluir, você tem 2 abordagens. E aí eu digo assim, para certas coisas, a segurança tipo 1 pode até ser válido, porque acidentes simples, enfoques simples a gente pode tratar. Mas botou o ser humano no meio e começou a complicar, você já está fugindo do foco limitado da Safety One. Então está aqui. Eliminar o negativo, a visão da segurança tipo 1, acentuar o positivo, é a visão da engenharia de resiliência. Então, perceba que o gráfico mudou. O meu esforço tem que ser no sentido de procurar aumentar os sucessos, né? E tem uma balança aqui bem legal como penúltimo slide. Está acabando o meu tempo, eu vou correr. A última definição de resiliência do Ron Nagel sucinta agora, né? A resiliência é uma expressão de como as pessoas e as organizações lidam com as situações do dia a dia, grandes e pequenas, ajustando seu desempenho às condições. Perceba que ele cunhou, ele está na origem da engenharia de resiliência, mas a própria engenharia de resiliência ela evolui com as contribuições. Então, se o objetivo é gerenciar a resiliência, então, é aumentar o número de coisas que dão certo, à tua esquerda. Então, eu vou aumentar a capacidade de responder, antecipar e aprender e monitorar. Se o objetivo do gerenciamento é reduzir as coisas que dão errado à direita, a solução é restringir. O último livro é de 2021, Desempenho Resiliente Avançado. Eu fecho com uma frase do Ron Nagel, e está aqui, na época que eu fui até a Dinamarca fazer curso com ele, me recebeu e abriu tudo que ele sabia, uma simplicidade incrível. Ele diz que é o seguinte: é o dilema da gestão de segurança e da avaliação de riscos, que inadvertidamente nós criamos os problemas do futuro ao tentar resolver os desafios do presente com mindset, modelos, teorias e métodos do passado. Então, amigos, o que eu queria agora parar de compartilhar com vocês e abrir para um comentário enquanto a gente tiver possível, mas falar para vocês o seguinte: eu tenho no grupo Segurança Resiliente, eu tenho mais de 183 pessoas que se juntaram a gente, e eu vou oferecer um curso é, aprofundado em 4 módulos para quem desejar conhecer mais. Agora é aquele momento. Você toma a pílula azul ou a vermelha. Se você já sabe tudo que eu falei, só queria se atualizar ou queria ter algo para conversar comigo,
cara, talvez o curso não seja para você. Se você só aplica a segurança tipo 1 e não tem a menor ideia de como vai fazer a segurança tipo 2, eu acho que é bacana você aceitar o meu convite e olhar lá no grupo o link que eu vou compartilhar com vocês de um curso. Eu estou fazendo ele com preço simbólico. Você divide aí, eu estou oferecendo por R$ 297, então não é algo muito para 4 módulos. É um negócio que a gente pode pensar que você dividindo em 12 vezes não sai nem um sanduíche do McDonald's. Então, não se sintam obrigados, não é essa a história. Eu me dediquei muito, fiz um bom material. Vou disponibilizar o link. Quem quiser, por favor, não se faça de rogado, terá acesso a um grupo dedicado somente para quem entrou lá, uma mentoria. Beleza, rapaziada? Agora eu queria ouvir vocês. Eu ainda tenho alguns minutos. Eu peço desculpas a todos pelo atraso que eu tive no início, mas vocês, quem quiser contribuir, quem quiser conversar, por favor, eu estou aqui para contribuir com o que eu puder.